diferença entre ateu e agnóstico? Então, a diferença entre Você é ateísmo e ateu agnosticismo ou agnóstico? é que são duas Você é coisas ateu ou separadas. agnóstico? Uma coisa é ser ateu, outra... então Sim, você sim, não é eu vou ateu, explicar você isso, é o que é ateísmo e agnosticismo. Então, Você é ateu ou não, agnóstico? não é que eu sou ateu e agnóstico, não são coisas que se opõem. Mas ateu e agnóstico? Eu vou explicar, eu estava explicando a diferença entre ateísmo e agnosticismo. Não, eu não nego Deus, o que acontece é diferente, é que ateísmo é na crença. Agnóstico tudo bem, Não, mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um vídeo disso, chega! Essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. E eu vou ter que responder. É um assunto um pouco filosófico, mas já que eu vou ter que falar sobre isso, então vai. Então, você é ateu ou agnóstico? Me perguntam isso o tempo todo. Parece que algumas pessoas não se conformam quando você se declara ateu. Elas preferem que você seja agnóstico. Afinal, muita gente tem dúvidas. É incrível a quantidade de pessoas que parece achar que agnóstico é alguém que está em cima do muro. Tipo, 50% para cada lado e não consegue se decidir. O problema é que as pessoas parecem ter diferentes ideias do que significam os conceitos de ateu e agnóstico, o que torna a discussão do assunto um pouco problemática. E os dicionários não ajudam muito, porque eles registram o uso que as pessoas fazem das palavras. E nem sempre esse uso significa a mesma coisa para todos os grupos. Por exemplo, enquanto Michaelis traz a definição que eu uso, de que é a pessoa que não acredita em Deus, outros trazem uma definição que eu discordo, que é a pessoa que nega a existência de outras divindades. Sem dúvida, essa é uma forma que muitos usam essa palavra, mas na minha opinião ela é incorreta, pois você não pode negar algo que você não acredita. É como dizer que alguém que não acredita em fadas está negando a existência de fadas. Eu não estou comparando deuses com fadas, mas sim argumentando que não acreditar em algo não significa negar aquilo. A negação é mais como o que é feito pelos que negam o Holocausto. Existe plena quantidade de evidência objetiva e mensurável sobre o Holocausto. Você pode ver os filmes e visitar Auschwitz e falar com alguns dos sobreviventes. E ainda assim, existem alguns que desejam negar que o Holocausto ocorreu, desconsiderando toda essa evidência. Pode ser que para você pareça que eu estou fazendo isso. Afinal, se você está convencido da existência de um Deus ou de alguma divindade, pode ser que você ache mesmo que as evidências são óbvias. Entretanto, para mim e para muita gente não é assim tão óbvio. Afinal, existem muitas religiões no mundo e com muitas versões diferentes desses deuses. Algumas contradizendo completamente as outras. Não existe consenso na definição da palavra ateu. Assim, para efeito do meu vídeo, eu vou com a definição que eu acho que se aplica melhor à maioria dos ateus que conheço, que é a maneira como eu uso a palavra para me definir. Ou seja, eu não acredito em Deus. Mesmo quando eu falo isso, muita gente acha que no fundo eu acredito sim. Eu não sei como alguém pode saber aquilo que se passa na minha cabeça. Agnóstico é um termo ainda mais confuso. Thomas Henry Huxley, o chamado Bulldog de Darwin, por defender a teoria da evolução com unhas e dentes, cunhou o termo em 1869, cuja a etimologia vem do grego gnosis e a, que significa desconhecido, ou seja, não cognoscível. Em 1869, o termo ateu era quase um palavrão, e Huxley parece ter cunhado essa palavra para aliviar a pressão. O dicionário Michaelis diz: agnóstico, pertencente ou relativo ao agnosticismo, partidário do agnosticismo, o que ignora ou aparenta ignorar tudo que não caia sob o domínio dos sentidos. Agnosticismo, qualquer doutrina que afirma a impossibilidade de conhecer a natureza última das coisas. Doutrina que afirma a impossibilidade de conhecer a Deus ou a origem última do universo. Agnóstico é aquele que considera os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão humana. Em resumo, é um bunda mole. Na verdade, não. Ele simplesmente levanta as mãos para o céu e diz: eu não sei. Mas muita gente acha que agnóstico é o mesmo que não ter certeza se um Deus existe ou não. Ou seja, na cabeça deles, um agnóstico é aquele que acha a possibilidade de existir é de 50% de sim e 50% de não. Entretanto, segundo a definição do dicionário, o agnóstico é a ideia de que ninguém pode saber, incluindo você, crente. Essa definição eu também tenho um problema em aceitar. O Clarion Lafalotte tem um vídeo em que ele tenta explicar as diferentes definições que as pessoas têm sobre o agnosticismo. O link está na descrição. Também há um vídeo do Pirula sobre o assunto,
e eu recomendo que você dê uma olhada. Para efeito desse vídeo, eu vou usar o termo agnóstico como sendo alguém que acredita que não se pode saber se um determinado tipo de Deus existe ou não. E repare que agora eu uso Deus com minúsculo, porque essa definição varia de acordo com o Deus em questão. Você pode ser agnóstico com relação à existência de deuses, como o Deus do deísmo, que é impessoal, não interveniente no mundo natural e que, por definição, é incognoscível. Mas, ao mesmo tempo, você pode ser bem mais confiante na sua opinião sobre deuses como Odin, Zeus, Tupã, Shiva, Alá ou até mesmo Deus cristão, porque eles fazem milagres, afetam o mundo natural e aí as afirmações sobre eles podem ser investigadas. Por exemplo, vários cristãos não pensam nem por um segundo para dizer que Thor é um mito e que não existe. Mas Thor prometeu acabar com os gigantes de gelo, e eu não vejo gigantes de gelo por aí. Você vê algum? Assim, na minha opinião, você pode ser agnóstico para certos tipos de deuses, mas ao mesmo tempo estar muito confiante de que outros tipos de deuses muito provavelmente não existem. Por isso, é importante definir o que se quer dizer com Deus. Aparentemente, existem tantas definições de Deus quanto existem habitantes nesse planeta, que vão desde o Deus do cristianismo e judaísmo, que é um Deus pessoal e interveniente, até o Deus do deísmo ou do panteísmo, que são deuses impessoais e intervenientes, os quais são completamente incognoscíveis para nós. Por isso, é muito difícil afirmar que um Deus não existe, sem ter uma definição da pessoa que afirma que um Deus existe e de o que ela quer dizer com Deus, para aí poder argumentar com esse conceito. Eu não tenho como ter um conceito do que significa Deus para mim. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que Deus é o universo. E eu concordo que o universo existe e que, portanto, esse Deus, em teoria, existe. Mas eu discordo que essa pessoa chame o universo de Deus, quando temos a palavra universo, que não traz a bagagem teológica que a palavra Deus traz. Imagine que há um fight entre dois nerds sobre o Homem-Aranha. Um diz que ele pode lançar teias biológicas que brotam diretamente dos seus pulsos, enquanto o outro fica indignado, pois ele sabe que, de acordo com os quadrinhos, ele tem lançadores de teias artificiais. Tudo depende do cânon que cada um segue. Então, se eles se viram para mim e pedem que eu descreva o Homem-Aranha, o problema é que existem dezenas de universos do Homem-Aranha. Se eu digo para os meus colegas que o Homem-Aranha tem um uniforme azul e um S no peito que significa Spider, e usa botas vermelhas além de capa, eles vão dizer que eu não entendo nada de Homem-Aranha. É lógico que você não gosta de Homem-Aranha. Capa? Que abobrinha! Mas infelizmente é o que acontece quando se discute a natureza de personagens ficcionais. Eles divergem muito porque cada um tem sua versão e que não pode ser objetivamente verificada. Portanto, para cada posição de Deus eu posso ter uma posição diferente. Se o cara afirma que Deus é criador de todas as coisas, que é onisciente, benevolente, onipresente e onipotente, e que além disso mandou seu filho Jesus para a terra para redimir os nossos pecados, isso é diferente de um cara que afirma que Deus está em todas as coisas e é as leis do universo e da natureza, mas que ele não é oninada, ele simplesmente é indiferente. Essa é uma descrição da natureza de Deus totalmente diferente. E eu posso ser agnóstico em relação a certo conceito de Deus e estar muito inclinado a achar que o outro conceito não existe. Também precisamos criar uma distinção entre acreditar e saber. Você pode acreditar, por exemplo, que existem alienígenas, mas se você encontrar vida em outro planeta ou for abduzido por eles, aí você sabe que existem alienígenas. Basicamente, você acredita em algo quando você tem razões, boas ou ruins, que você considera suficiente para acreditar em algo. E saber é quando algo tem evidências suficientes para lhe convencer que a proposição é real. Por isso, quando eu debato, eu sempre pergunto: como você sabe? Para que eu possa avaliar se as razões que convenceram aquela pessoa são boas ou ruins. Então a definição de ateu fica bem simples. Se você acredita em um Deus ou deuses, você é crente. Se você não acredita em deuses, você é ateu. E eu uso deuses no plural e com D pequeno porque há inúmeras definições e tipos de deuses acreditados por diferentes religiões e indivíduos. Ateísmo não tem nada a ver com a crença em espíritos ou no sobrenatural ou ainda em vida após a morte. Eu não acredito em nada dessas coisas porque, além de ser ateu, eu sou cético. Mas o ateísmo é só a ausência de crença em um ou mais deuses. Não somos satanistas, não comemos bebezinhos, que delícia! Não cultuamos o demônio e nem odiamos Deus. Afinal, se você não acredita em Odin, por que você odiaria ele? Você odeia Odin por acaso? Há ateus, muito embora eu não conheça nenhum, que afirmam com toda certeza que deuses não existem.
Esse seria um tipo de ateísmo forte ou a crença positiva na ausência de deidades. Esse não é meu tipo de ateísmo. Eu só não acredito que existem deuses. E que fique claro uma coisa, eu não afirmo que eles não existem. Isso é uma diferença que parece insignificante, mas não é. Eu vou dar um exemplo muito usado por Matt Dillahunty do programa de TV Atheist Experience. Não, esse não sou eu, é o Matt. Imagine esse pote de chicletes. Olhando para ele, eu acredito que o maior número de chicletes desse pote são chicletes cor-de-rosa. E eu acredito nisso porque o número de rosas pelo lado de fora parece ser o maior. Isso por acaso quer dizer que eu sei qual a cor de chicletes predominante do pote? Claro que não. Você pode acreditar que a cor predominante é amarela ou verde, etc. Olhando pelo lado de fora do pote, você não tem como saber. A única maneira de eu saber qual é a cor que tem o maior número é se eu abrir o pote e contar todos os chicletes de cada cor. Espero que isso deixe bem claro na sua cabeça a diferença entre acreditar e saber. E o ateísmo é uma declaração com relação à crença, não o conhecimento. Se você crê, você é crente. Se você não crê, você é ateu. Já o agnosticismo fala de uma coisa totalmente diferente. O agnosticismo é a declaração de que não se pode saber se existe um Deus. E para saber algo são necessárias evidências. Se as evidências forem convincentes para você, mesmo que para mim elas sejam evidências ruins, então você tem a gnose, ou seja, o conhecimento de que Deus existe. Por exemplo, se alguém vai a uma missa ou a um culto e chegando lá ele recebe o Espírito Santo e ele começa a tremer por todo o corpo e tem aquela sensação de êxtase religioso, ao terminar, você pode perguntar para ela e provavelmente essa pessoa vai te dizer que ela sabe que existe um Deus. Eu não posso concordar que essa experiência seja suficiente, já que várias outras religiões diferentes clamam as mesmas experiências para seus deuses diferentes. Mas isso é outra história. Aquele que acha que não sabe se pode saber se Deus existe é um agnóstico, ao menos pela definição que eu estou usando aqui. Você pode ser uma pessoa religiosa que vai à igreja, ao culto e que segue todos os rituais, mas acha que não pode saber se Deus existe mesmo. Ou você pode ser espiritual, mas não religioso, que acredita que existe um Deus, mas não sabe se ele existe ou não, e acha que ele é incognoscível à ciência. Neste caso, eu teria que definir essa pessoa como crente e agnóstica. Mas normalmente essas pessoas, quando existem, não se definem assim. E eu, muito embora não acredite na existência de deuses, tenho que admitir que não posso, de maneira alguma, ter conhecimento se algum tipo de Deus que é proposto, como os deuses deístas, existem ou não. Os conceitos de deuses são tantos e tão diversos, e o universo tão vasto e limitado, que é impossível saber se algum desses deuses, ou conceitos de deuses, podem mesmo existir, ou se há uma maneira de saber isso. Isso não quer dizer de maneira alguma que eu estou em cima do muro. Eu acredito mesmo que deuses provavelmente não existem, e não vejo razões para crer que eles existam. Mas eu tenho que admitir, por uma questão de honestidade intelectual, que eu não conheço 100% do universo, ou o que existe fora dele, e nem tenho meios para investigar todo tipo de alegação de deuses, o que torna esses tipos de deuses incognoscíveis para qualquer um. O que me faz pensar, se esses deuses são mesmo incognoscíveis, como diabos o cara consegue afirmar qualquer coisa sobre esse tipo de Deus? Vai entender. Voltando ao exemplo do pote, esse não é exatamente um pote de chicletes, mas sim uma foto de um pote de chicletes. Eu não tenho como saber a cor predominante dos chicletes do pote dessa foto, porque eu não tenho como abrir o pote e nem mesmo tenho como saber quem tirou a foto para perguntar. E eu nem sei se esse pote ainda contém os chicletes. Portanto, eu e você somos agnósticos com relação a qual cor de chicletes é predominante nesse pote. E nunca vamos ter como saber. Mas eu estou muito confiante que a cor predominante dos chicletes não é preto. Eu não acredito que existam muitos chicletes pretos nesse pote. Então eu sou ateu, pois eu não acredito em deuses. E agnóstico, pois eu não sei se todos os tipos de deuses que são propostos existem mesmo ou podemos saber disso. Muito embora eu esteja quase seguro que eles não existem, não há como saber algo assim com 100% de certeza. Obrigado por assistir. Peraí, não vai embora ainda. Esses vídeos dão um trabalhão para fazer. E eu não estou pedindo, pelo menos por enquanto, dinheiro para você assistir esses vídeos. Agora, é muito frustrante ver que o seu vídeo tem um montão de views e ver que o pessoal nem se dá o trabalho de ao menos dar um like ou um dislike. A indiferença magoa, sabe?
Pô, cara, pelo menos clica aí embaixo e dá o seu amor ou o seu ódio. E compartilhe também. Quanto mais gente vê, mais eu fico com vontade de fazer novos vídeos. Se você me odeia ou não concorda com o que eu disse, comente abaixo. Vai ser um prazer ler a sua opinião e se eu tiver tempo vou até respondê-la. E se o teu barato é fazer assédio de youtubers, então me siga nas redes sociais. Se inscreva no meu canal se você quiser ver mais ou interagir comigo. Eu costumo fazer lives via Periscope nos finais de semana. E seria legal se você pudesse me seguir e aparecer nas lives para comentar. O Periscope é um aplicativo para celulares e ele permite fazer live stream para um monte de gente. O link para baixar o aplicativo vai estar na descrição. Como esse vídeo terminou, você deve estar buscando outra coisa para assistir. Então por que você não dá uma olhadinha nesse vídeo que explica por que eu não preciso ter fé para acreditar no Big Bang? Ou ainda, essa maravilhosa série da psicóloga Valerie Tarico, sobre Deus e a ciência cognitiva. Você provavelmente vai gostar também. Um abraço para todos e obrigado.